a todos. Bom dia a você que nos acompanha já pela internet. Bom dia a todos os nossos participantes aqui em nosso estúdio. Temos aqui um grupo de convidados, reunimos aqui especialistas, pessoas que estão hoje envolvidas com a discussão do projeto de lei sobre crimes cibernéticos. Temos também a participação de fornecedores, de usuários, enfim, todos que estão reunidos nesse estúdio estão acompanhando de perto esse projeto e, na verdade, acompanhando de perto também a evolução aqui no Brasil da questão da segurança da informação e de como nós podemos também contribuir para que a gente tenha aí uma disseminação dessa cultura, seja sob o ponto de vista regulatório, seja sob o ponto de vista de processos e também de tecnologia, porque também temos aqui a participação de representantes do segmento de tecnologia. Esse é o terceiro debate sobre o tema. Esse debate é promovido pela Conteúdo Editorial, é o Decision Report Meeting. Ao longo de 2009, tivemos a oportunidade de discutir vários temas relativos à segurança da informação. No ano passado, fizemos um debate inclusive sobre esse assunto e tivemos aí uma participação grande da plateia virtual e essa contribuição depois ela é disponibilizada no nosso site para que outras pessoas possam acompanhar. Nós temos nesse nosso encontro o patrocínio da Checkpoint, da Westcom e da SafeNet. Agradeço aí aos nossos patrocinadores e o apoio de todos eles ao longo desse ano, em todos os encontros que nós tivemos para discutir esse tema. E estaremos transmitindo o nosso debate através da TV Decision. Teremos 2 blocos de debate para vocês que nos acompanham pela internet. Esse primeiro bloco terá duração de 50 minutos, depois teremos um intervalo e daremos continuidade. Como eu falei para vocês no início desse nosso debate, nós temos hoje aqui a oportunidade de discutir um assunto muito interessante. Para facilitar o entendimento e que todos aqui se conheçam e vocês também saibam como endereçar suas perguntas, eu vou pedir aos nossos panelistas que façam as suas apresentações. Para que nós possamos aqui com a câmera pegar todos vocês e para que vocês aí que estão nos acompanhando possam identificar todos os participantes, eu vou pedir que a apresentação seja alternada. Eu vou começar pelo Deni, depois o Renato e assim sucessivamente com vocês também. Então, por favor, Deni, você pode se apresentar, dizendo o seu nome, a entidade que você representa, por favor. Bom dia, meu nome é Deni Roger, eu sou diretor da Abrasinfo e da IPSEC e também membro do Comitê Brasileiro das Normas da Série 27.000 de Segurança da Informação. Obrigada, Deni. Aqui, por favor, Renato. Bom dia a todos, meu nome é Renato Opsi Blum, sou advogado, trabalho com direito eletrônico, novas tecnologias, também leciono em algumas universidades sobre esse assunto, também cuido aqui na Câmara Americana do Comitê de Direito da Tecnologia e na Federação do Comércio, do Conselho Superior de Tecnologia da Informação. Muito obrigada, Renato. Por favor, Cristina. Bom dia, meu nome é Cristine Höppers, eu sou gerente do CERT-BR. O CERT-BR é o Centro de Tratamento de Incidentes aqui da internet no Brasil. Nós somos ligados ao Comitê Gestor da Internet Brasileira. O meu trabalho tem sido com tratamento de incidentes e eu tenho acompanhado esse projeto de lei desde a época que, em 97, na primeira versão, que a gente começou a ver aí, e é interessante poder estar aqui discutindo esse assunto. Obrigada, Cristina. Bom dia a todos. Sou o deputado Júlio Semeghini, sou deputado federal pelo PSDB de São Paulo, estou no meu 3º mandato e há 11 anos trabalho na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, trabalhando na parte de regulamentação do uso da tecnologia da informação, tanto desde a área de pesquisa, desenvolvimento, até aplicação, e tenho acompanhado esse projeto de lei especificamente quase 10 anos já, desde quando entrei na Comissão. É um grande prazer estar aqui discutindo com vocês. O prazer é nosso, Semeghini, recebê-lo aqui pela primeira vez aqui no nosso debate, é uma honra e obrigada pela sua presença. Vamos, então, continuar aqui as nossas apresentações. Eu vou pedir para o Marcelo se apresentar e alternar depois com o Faustino. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Boaventura, trabalho na Serasa Experian, na área de segurança da informação, focado na célula de prevenção e combate a fraudes eletrônicas. Obrigada. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é César Faustino, eu sou gerente de prevenção a fraudes do Banco Itaú Unibanco e sou coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes Eletrônicas da FEBRABAN. A gente também acompanha com muito interesse a tramitação desse projeto de lei
e a gente entende que é necessário ter algum fator, uma legislação desestimuladora de atos ilícitos utilizando o ambiente cibernético. Obrigada, Fausto. Bom dia a todos, eu sou Igor Gutierrez, área de segurança do Banco Cacique, né, no grupo Société Générale. E atualmente estou com um projeto de gestão de identidade e também da parte de fraude, né, que acontece não só na internet, mas também dentro das empresas, que são os usuários que vêm de fora e praticam esses atos dentro da empresa. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo Atílio Rigon, eu sou assessor de auditoria, segurança e inteligência tecnológica da Procergs, que é nem a Prodesp em São Paulo aqui. Eu trabalho nessa área de crimes informáticos na Procergs, de rastreabilidade para todos os órgãos, e toda a parte de rastreabilidade que é feita no Estado, que envolva a Procergs, é feita por mim. Obrigado. Por favor. Bom dia, sou Rodrigo Ferrari. Sou gerente de produto da Checkpoint, especificamente na Westcom. Bom dia a todos, eu sou Vladimir Gonçalves, trabalho para o Banco Pan-Americano na área de segurança. E estamos fazendo também a gestão de identidade lá, e a área de fraude para nós é muito importante para saber principalmente sobre essa lei. Obrigada. Meu nome é César Augusto Asciuti, sou da Coordenadoria de Tecnologia de Informação da USP e um estudante enraizado fortemente na área de segurança da informação, membro da Information System Security Association. Meu nome é Sérgio Recupero, eu sou o CSO corporativo da Editora Abril. Obrigada. Paulo Viana, da SafeNet, nós somos fabricantes de soluções voltadas para combater os crimes e, evidentemente, incrementar soluções de segurança para redes, empresas e usuários. Obrigada, Paulo. Bem, com todos aqui apresentados, vocês que estão na internet vão poder, ao longo do nosso debate, se apresentar também. Eu sugiro que vocês, ao acompanhar o nosso debate, enviar suas perguntas, coloquem seu nome, se puderem o nome da empresa também e o cargo, enfim, para facilitar aqui, para que nós aqui possamos também identificá-los aí e ter a sua participação. Como eu falei no início, nós, ao longo de 2009, tivemos a oportunidade de reunir vários grupos aqui nesse estúdio e sempre discutindo a questão da segurança da informação e do risco e outros temas correlatos, governança, compliance, em vários segmentos de negócios, bancos, comércio eletrônico. Em todos esses encontros, um tema que sempre veio à tona, independente do assunto, é a questão legislativa e regulatória. Quer dizer, nós sabemos que dentro daquele tripé tradicional, né, processos, pessoas e tecnologia, para que esse tripé funcione, a gente precisa de uma sustentação, e seja numa prática empresarial, seja na própria sociedade. E eu me lembro que no último encontro que nós fizemos sobre esse tema, no ano passado, a nossa expectativa era que esse ano, no final desse ano, a gente já estivesse com a lei de crimes cibernéticos aprovada aqui no Brasil. E isso não aconteceu. Então, eu acho que, para a gente começar aqui o nosso debate, e até para entendermos em que ponto, na verdade, nós estamos, eu gostaria de lançar exatamente essa pergunta. Por que hoje, ao final de 2009, nós ainda não temos uma lei de crimes cibernéticos aprovada, levando em conta que há uma expectativa geral de que essa lei realmente seja aprovada no Brasil? Eu gostaria de direcionar essa primeira pergunta, inevitavelmente, ao deputado Júlio Semeghini, até para que nós possamos, Semeghini, a partir da sua colocação, nos posicionar aqui no nosso debate. Bem, eu vou ser breve. Primeiro eu quero parabenizar pelo formato aqui, né? É um formato de debate, discussão, de pessoas muito preparadas e bastante representativa. É um prazer enorme estar aqui participando desse debate com vocês. Bem, esse projeto de lei que trata desse assunto, ele começou por um deputado federal, que nem é mais deputado, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que chamava deputado Luiz Piauilino. Ele, junto com grupos de advogados e especialistas, começaram a construir um projeto que tivesse, naquele momento, o objetivo de tipificar alguns crimes que, na verdade, não são ainda, claro,
se é ou não é um crime, discutindo bastante com advogados, com os especialistas em leis, promotores, juízes, várias outras autoridades desse assunto, e também com o pessoal de tecnologia. Então, a Comissão de Ciência e Tecnologia, durante 4 anos, aprovou um projeto na Câmara dos Deputados e mandou para o Senado. E depois, no Senado, durante mais 4 anos, houve lá muito debate, acrescentaram vários outros pontos nesse projeto de lei e acabou passando também um projeto de lei pelo Senado, que foi aprovado e voltou para a Câmara. Então, hoje nós temos um impasse, na verdade. Hoje nós temos um projeto de lei que saiu com o nome de PL 84, da Câmara dos Deputados, voltou com um projeto de lei que é do substitutivo do senador Eduardo Azeredo, e nós agora gostaríamos, durante todo esse debate que temos tido, de ter um novo texto para poder eliminar uma série de pontos polêmicos, que é o que vamos debater, e também permitir manter no projeto aquilo que são realmente importantes, os pontos imprescindíveis que precisam tomar uma decisão agora no país. Nesse debate, nós estamos encontrando uma grande dificuldade. Nós não podemos mais alterar texto, não podemos construir um substitutivo que ainda possa ser aquilo que a gente queira de melhor para o Brasil. Então, nós estamos no impasse. Nós temos um projeto da Câmara e um projeto do Senado. À medida em que você tira um artigo do projeto do Senado, automaticamente entra o da Câmara. Não é possível a gente nem eliminar alguns pontos para escolher, não quero nem o texto da Câmara, nem o texto do Senado. Na verdade, é uma composição automática. Você tem o projeto do Senado e que a gente quer te fazer alterações, mas quando eu tiro um determinado artigo, imediatamente entra o artigo da Câmara. É o regimento interno do Congresso Nacional. E é o processo do trâmite desses projetos de lei que nós temos que concluir. Então, nós estamos com uma dificuldade de construir o substitutivo que nós achamos, eliminando uma série de pontos polêmicos, e talvez a gente estejamos na parte final de construir um acordo e apresentar um projeto. Volto a dizer o seguinte, esse projeto só não foi aprovado ainda, respondendo à pergunta, porque, na minha avaliação, faltou dedicação do Poder Executivo, né? Porque esse é um projeto de combate a crimes. Ninguém está discutindo como amarrar a internet, como dificultar o uso dela, como trazer para esse projeto de lei aqueles pontos polêmicos que são a parte de propriedade intelectual. Não é esse o objetivo. O objetivo é tipificar aqueles crimes que ainda não estão claros, para permitir que possam ser coibidos ou inibidos no início do seu processo, não esperar não ser concluído, ter dado prejuízo às pessoas, e garantir que depois pudesse, da mesma maneira que a tecnologia permite que as pessoas de outros estados, de outros países, venham cometer crime em lugares tão adversos, tão longes, permitisse que a tecnologia também assegurasse a rastreabilidade para a gente identificar, quando possível, aqueles que participaram de um crime na rede de computador. Mas aí veio um ambiente polêmico muito grande, muito debate, e a gente está tentando fazer. O que temos hoje, eu posso falar daqui a pouco para vocês, é um projeto muito enxuto, que estamos construindo o governo federal, o Ministério da Justiça, o deputado Paulo Teixeira e eu, num acordo para ver se pelo menos isso a gente, então, liberaria mais rápido. Mas, de novo, teria que tramitar esse projeto em regime urgente para que fosse mais rápido. Eu posso depois esclarecer. Então, hoje nós temos um projeto de lei no Senado, na Câmara dos Deputados, com regime de urgência, qual qualquer momento possa ser votado no plenário da Câmara e, se decidido, então ele iria imediatamente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar ou vetar a parte deles. Isso poderia ser feito rápido. O problema é que há tantos pontos polêmicos que foram criados que a gente não consegue avançar e nem há um acordo na Câmara para que possa ser colocado em votação no plenário. Obrigada, Semeghini. Bem, já com essa primeira colocação do Semeghini, a gente fica aí com 2 cenários, né? De um lado, a gente sabe da necessidade da urgência, mas, por outro, Semeghini deixou muito claro que a gente está vivendo um impasse e que tem pontos polêmicos. Eu gostaria de perguntar para você, Cristine, que inclusive falou que acompanha há bastante tempo, antes da gente entrar nos pontos polêmicos, já queria que você fizesse uma colocação em relação a essa demora. Na sua opinião, essa demora, hoje, a gente ainda tem tempo para discutir esses pontos polêmicos? Já seria o caso de se pensar num outro cenário? Enfim, qual é a sua opinião como especialista que está acompanhando há bastante tempo esse processo? Bom, não sei se estão me ouvindo, acho que sim. Bom, o primeiro ponto que é interessante, por exemplo, a gente acompanhou bastante aquele texto que saiu da Câmara, a gente acompanhava via os representantes do MJ, da Polícia Federal, a gente deu várias sugestões, e eu acho que assim, os pontos polêmicos que foram introduzidos, o problema maior que a gente começou a ouvir
é que todo mundo que comentava aquilo falava, mas essa não é a intenção do legislador. Não, mas na hora que o juiz for ver, ele não vai achar isso. Então, uma coisa que, do nosso ponto de vista, ficou, quando a gente começou a questionar tanto o pessoal de investigação quanto o pessoal jurídico, é que claramente não tinha um consenso de como interpretar aqueles pontos polêmicos. Então, esse é um ponto que eu fico pensando assim, se você cria um ponto que chega num ponto que não é claro exatamente o que você quer, eu não sei se não é melhor parar, discutir, tirar esse ponto polêmico. Por exemplo, houve muita polêmica no pessoal mais técnico, por exemplo. Uma coisa que a gente defendeu muito no projeto que estava na Câmara, que a gente acha que tem que continuar, é a parte do acesso não autorizado, mas ele deixa claro que é o acesso não autorizado, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa claro, por exemplo, na parte de código malicioso. Bom, para mim, do ponto de vista técnico, se alguém instala um código malicioso, é um acesso não autorizado. Então, se eu fosse pensar, técnica, avaliando essa lei, nem precisaria ter os 2 artigos, porque eu acho, mas eu não sou da área jurídica, né? Então, o que eu vejo é que precisa discutir, precisa tentar evitar de ter um ponto em que, no futuro, você crie opções de defesa em cima de uma lei que não está muito clara. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já tem visto hoje, o pessoal que está sendo processado, dizer, não, mas não fui eu que executei. Foi o usuário que executou. Então, eu não fiz nada de errado. Então, se chegar num ponto de você chegar, bom, realmente, o usuário não é culpado por ele ter executado, mas se você chegar num ponto em que não se sabe direito, o culpado é quem executa e quem dissemina, e aí você já tem hoje o pessoal fazendo defesa, para mim, que não sou da área jurídica, é algo que não fica muito claro. E eu vejo muita dúvida de quem realmente está na linha de frente, que é quem lida primeiro com o incidente, quem vê alguma coisa ali, os setores jurídicos das organizações estão muito em dúvida também do que é, o que não é. Por exemplo, uma questão que a gente viu muito levantada para nós, por exemplo, se é proibido disseminar qualquer malware, e eu que tenho um laboratório de pesquisa, porque hoje em dia a única maneira de você avaliar o que um malware faz na sua rede é você disseminar ele de maneira controlada. E aí? Isso mas eu estou fazendo no meu ambiente. Tá, mas depois não pode ter uma defesa, não, mas ele fez algo que era ilegal, porque ele não podia ter disseminado. Então, são dúvidas que vieram para nós, e a gente falou, bom, a gente não sabe mesmo, mas eu também não sei como vai ser a interpretação de um juiz mais para frente, o que ele vai achar, se ele vai dizer que não pode usar nada disso porque você obteve de maneira ilegal. Então, para mim, é uma área que é muito nova, embora eu esteja todo ano e diariamente conversando com o pessoal jurídico, exatamente, são tantas interpretações que eu fico pensando, bom, a lei é isso, né? Você interpretar, e a parte, a gente sabe que tem a ver com você ver esse texto da lei, mas o que eu penso é que talvez fosse melhor, antes de tentar aprovar do jeito que está, mas eu acho que assim, simplesmente dizer não vamos para frente, eu acho que é dar um passo muito atrás. Porque a gente discutiu muito aquele texto do Peolino, ele era um texto muito interessante, ele definia mesmo, eu estou aqui no dia a dia, a gente já ajudou muitas redes a fazer uma notícia-crime, a preservar evidências, a levar para frente. A gente viu vários casos mesmo que pararam porque não deu para configurar dano, a gente não conseguiu configurar alguma outra coisa, mas se o acesso não autorizado fosse punido, a gente poderia ter feito. Então, eu acho que é necessário levar adiante, mas talvez discutir, ter uma discussão da parte de análise, mas eu acho que a gente devia continuar mesmo nesse texto. Uma coisa que eu sinto falta hoje é de saber mais ou menos como anda o texto, quais as opções. Por exemplo, eu achei muito interessante saber disso, que se você tira um, entra automaticamente o da Câmara. Quer dizer, você tem que ter os 2 textos na mão para comparar, né? Então, até para dar opiniões ou dizer, hoje em dia, eu não me sinto confortável em dizer esse artigo está ruim ou não, mas a ideia geral que eu sinto é essa. Quer dizer, tudo que está causando dúvida, eu não sei como vai ser isso no futuro. Quer dizer, se você vai impedir o trabalho de quem está tratando incidentes, se você vai começar a ter muita discussão. Eu também acho que não é ao extremo que você vai criminalizar aqui ou ali, mas é um ponto que ainda tem muita dúvida sobre como que essa lei vai afetar quem trabalha com incidentes de segurança, quem responde incidentes e quem realmente está combatendo o crime aí. Ok, Cristine, obrigada. Para a gente começar a esquentar aqui o debate, ter uma opinião de quem está do outro lado, eu gostaria de lançar uma questão para você, Faustino. A gente ainda está aqui avaliando um pouco, né, sob o ponto de vista de ter já algo construído, mas que precisa ser ainda alterado. A Cristine colocou que realmente hoje talvez retroceder não seja o caso, mas concorda também que tem pontos polêmicos. Você que está aí no front, como a gente costuma dizer, né? Você está num banco hoje que precisa o tempo todo estar olhando, e também dentro da própria FEBRABAN, olhando para isso. Na sua avaliação, essa demora, qual o impacto que isso está gerando hoje, tanto sob o ponto de vista
do banco em si, né, como até pela representatividade que você tem dentro da própria FEBRABAN. Ok. Sobre o impacto da não existência de uma legislação voltada especificamente para crimes virtuais, o que a gente entende é que gera muita incerteza. Então, gera incertezas, geram opiniões e muita polêmica, né? Nesse mundo cibernético, que já é um mundo um tanto mais vulnerável e que não tem fronteiras, que as pessoas operam de uma forma quase anônima, ainda havendo incerteza jurídica, a situação fica mais fácil para quem quer se aproveitar para cometer crimes. Eu tenho entendimento que a legislação ela não deve ser uma legislação apenas para tipificar um crime, para dar uma punição para aquele tipo de crime. Na verdade, acho que o objetivo maior, no meu entendimento, de uma lei criminal é desestimular o crime. Então, eu penso que não basta ter lá um tipo penal, ter uma punição, mas tem que ter meios da autoridade policial poder investigar, poder montar um processo. Então, a lei tem que prever que as pessoas sejam identificadas, não expostas, mas identificadas para, quando necessário, sob a tutela do Estado, esses dados serem expostos para a autoridade policial, porque a partir do momento em que não adianta eu gerar um sentimento de que pode ter uma punição, se eu não gerar o sentimento de que pode ser identificado para ser punido. Então, acho que esse é um aspecto muito importante da lei, que ela tem que levar em conta essa questão de eu poder identificar. A outra questão é a disponibilização. Não adianta estar identificado, ter o registro de quem está acessando a rede e depois eu ter dificuldade na disponibilização disso para a autoridade policial investigar, né? Então, eu penso que nós estamos aí há tantos anos em busca de uma legislação sobre o assunto e concordo com a Cristine. Eu acho que não é uma questão de recuar e falar vamos começar outra vez, para a gente, talvez, daqui a 5, 6, 10 anos, estarmos aqui discutindo que está em fase de finalização de uma lei. Eu acho que avançamos muito, todos os especialistas envolvidos puderam opinar, gera polêmica mesmo, tem a questão da privacidade das pessoas versus o interesse do Estado em combater a criminalidade, o interesse social. Eu acho que tudo isso deve ser levado em conta. Porém, eu acho que, eu não sei, até gostaria depois, se possível, o deputado pudesse ajudar a gente a entender, do ponto de vista da tramitação legislativa, se é possível se aprovar uma lei da forma que ela está, já totalmente discutida, mesmo com algum ponto polêmico, e se seria depois muito difícil fazer uma alteração que visasse a eliminar esses pontos polêmicos. Mas minha visão pessoal é que a gente deveria caminhar, avançar, ter uma lei lá, está escrita, valendo, e depois vamos ajustando, porque a vida é assim, é um eterno ajuste de melhorias. Essa é a nossa posição. Obrigada, Faustino. É interessante que a sua colocação, no final, gerou uma pergunta que coincide também com uma primeira pergunta que a gente já selecionou aqui, do Guilherme Santos, de Brasília. Vou pedir, Guilherme, que depois, se você puder, ao longo do debate, você também se identifique. E a pergunta do Guilherme, direcionada para o deputado federal Júlio Semeghini, é exatamente a questão que você colocou. E eu acho que é uma oportunidade também, Semeghini, de você avançar um pouco e esclarecer melhor esses pontos polêmicos. Então, ele pergunta o seguinte: não seria prudente, nessa altura, aprovarmos a lei exatamente do jeito como ela está e, na medida do possível, fazer as adaptações ao longo do tempo? Acho que essa é a grande dúvida que todos temos, né? Eu gostaria depois que também o Dr. Renato Opsi-Blum comentasse, porque ele vive no dia a dia como advogado especializado nesse setor. Eu não sou advogado, sou engenheiro, na verdade, trabalho no sentido contrário do que nós estamos discutindo, como muita gente vê, achar que a gente está querendo inibir ou controlar a internet. Nossa grande luta é fazer com que todo brasileiro tenha uma internet boa, numa qualidade razoável, com conceito de universalização que o nosso país exige e como uma ferramenta democrática que possa alavancar o conhecimento individual e as oportunidades de trabalhos coletivas que nós estamos dizendo aqui. Mas nesse ponto que nós temos, é importante deixar claro duas coisas. Primeiro, a gente não pode fazer uma lei mais ou menos, ou uma lei que gere incerteza, porque até que depois você tenha um período em que venha a ser aprovado ou corrigido as distorções desta lei, ela vai gerar uma polêmica enorme. Nós já temos nossos tribunais sobrecarregados com um monte de
de processos que não andam. Um dos grandes problemas do Brasil, na minha avaliação da justiça, que já disse que não sou advogado, é o tempo com que as coisas demoram para ser aprovadas. E gera até uma certa coisa de que a gente não vai ser punido. A impunidade é uma palavra que nós temos que dar um jeito de vencer no conceito do dia a dia. Portanto, eu acho muito correto aqui a colocação do Faustino. Nós temos que fazer uma lei que, na verdade, iniba, que evite que os crimes continuem crescendo tanto, porque o que é real, e aqui a Cristine sabe isso, no site.brasil.br, é a quantidade de reclamações, de denúncias de pessoas que têm registrado. A gente fica assustado de ver o crescimento, né? Então, eu quero responder bem claro, mas nós temos que tomar um cuidado. Nós queremos fazer a lei rápido. Eu, pelo menos, acho que já podíamos ter aprovado esse projeto de lei já há algum tempo, com algumas mudanças, e depois, então, desde que fosse um acordo, a gente colocaria os ajustes. Mas os ajustes não podem ser conceituais e não pode causar problema. Primeiro, vou dar um exemplo claro aqui. Nós não podemos aprovar um projeto de lei e que tenha um ponto crítico da lei anterior, que é um ponto polêmico muito grande para mim, que diz que é proibido a gente transmitir algumas informações não autorizadas. Isso é uma coisa que vai contrário à prática de quem é da área de TI. Quem já foi gerente, ou cuida de um setor de informação, ou trabalha em qualquer função de um processo informatizado de qualquer setor, ele vê que no dia a dia ele está mandando um monte de informações, recebendo. A nossa sociedade ela é estruturada de maneira exatamente contrária. Ela é estruturada de que você pode transmitir, deve, dentro do seu trabalho, dentro das normas, o que tiver informatizado, exceto aquilo que for confidencial ou que for privado, e que não pode ser distribuído. Então, na prática do nosso dia a dia do uso da tecnologia, as pessoas estão mandando e recebendo informações, exceto aquilo que elas são orientadas para não fazer, ou que a lei diz que não pode ser feito. Então, eu não posso aprovar um projeto de lei que tenha, por exemplo, uma coisa dizendo que é proibido distribuir qualquer informação que não seja autorizada. Não é verdade. Você vai, na verdade, quando houver qualquer problema, começar a criar uma coisa de responsabilizar outras pessoas de crime que as pessoas não foram envolvidas. Daqui a pouco, meu chefe diz, não te autorizei a mandar esse balanço ou essa informação, como é que você mandou isso para os nossos fornecedores? Aí você começa a criar uma confusão no dia a dia da prática e do avanço da informatização ou do fim da burocratização no país. Então, eu acho que não pode ser aprovado um projeto de lei com algumas dúvidas, desde que elas sejam críticas, na verdade. O grande problema dessa lei é que daria para ter feito isso. É que causaram uma polêmica muito grande em alguns temas que não está dentro do projeto de lei. Que é o caso, por exemplo, de que nós estamos querendo proteger, instituir o controle da propriedade intelectual dentro da rede de computador. Não está se discutindo isso. A lei de propriedade intelectual do Brasil, ela é excelente na minha avaliação. Se não é excelente, pelo menos é muito boa. Ela tem que ser colocada em prática, ela tem que discutir como é que essas coisas avançam também para o mundo informatizado, para essas coisas que nós estamos falando. Então, alguns pontos polêmicos estão na lei, eu vou comentar, mas o maior problema que houve é que se colocou uma série de dúvidas da interpretação da lei. Mas o legislador não quis dizer isso ou disse. E que aí eu quero concordar com a doutora Cristine, que é verdade, não pode ter uma lei também que gere essa insegurança no mundo da área de TI. Então, acho que não tem mais jeito. Nós temos que agora construir um acordo realmente para podermos avançar. Agora, é importante que esse acordo tenha algumas coisas. Por exemplo, essa visão que a doutora Cristine coloca de que talvez não precisasse, porque o código malicioso, na verdade, a inserção é um acesso não autorizado. Não é. O crime de inserir, doutora Cristine, nós já debatemos bastante, ele tem que, por si só, ser como se o acesso não autorizado tivesse claro que é uma invasão. Quando eu invadir alguma coisa que está dito que está protegido, eu cometi um crime. E posso fazê-lo e aí caracterizar de maneira clara a intenção da pessoa querer burlar alguma coisa que está claro que era para ele não entrar e poder entrar. Eu posso fazer um monte de tipo de acesso que é não autorizado. Mandar alguma coisa anexo num e-mail, qualquer coisa, e junto está colocando de outra maneira. Então, a inserção do código malicioso ele deve ser tratado claro, com objetividade, o fato de alguém ter tentado colocar o código malicioso como um crime. Mas isso aqui eu acho até que os dois já estavam claros no projeto de lei. Isso aqui não é dúvida na minha avaliação. Precisam ser resolvidos. Na história do acesso não autorizado, há um ponto muito polêmico que as pessoas levantaram e que eu concordo. Ele diz acesso autorizado, não autorizado, por exemplo, a um dispositivo. Ele fala a sistemas informatizados, correio de computadores, e, de repente, colocaram a palavra dispositivo. A intenção foi boa, porque as pessoas queriam, na verdade, colocar que o acesso não autorizado a um celular ou alguma coisa pudesse também ser colocada como crime.
Mas quando a gente tentou colocar a palavra dispositivo, é uma coisa que nós não queremos trazer para a polêmica dessa lei. Nós não estamos querendo discutir se alguém vai pegar. Por exemplo, está se colocando agora para votar no Brasil uma coisa que limitaria o número de cópias digitais que você pudesse construir no seu aparelho de TV. É um projeto de lei que quer colocar que a tecnologia vai limitar o seguinte: olha, você pode ou não ter gravar uma ou duas cópias de uma TV em alta definição que você recebeu. Quando você coloca isso na lei, esse é um dispositivo que tem de hardware na tua televisão. Então, se um jovem vai lá, desbloqueia esse dispositivo e tira outras cópias, isso é um crime do quê? De propriedade intelectual. Não é um crime de invasão a sistema informatizado, é outro mundo. A gente não pode trazer toda a polêmica para dentro desse projeto, porque a gente não consegue avançar. Então, eu não estou discutindo se é crime ou não é crime a história da propriedade de eu invadir um aparelho e desbloquear e usar. Ou eu comprei um telefone fora do Brasil, cheguei aqui, levei um software para alguém mudar, liberou e agora eu posso usar esse telefone aqui porque ainda não tinha iPhone no Brasil. Isso é outra lei que discute isso. Isso é a lei de propriedade intelectual. Então, é importante que fique claro nesse projeto de lei o que nós estamos querendo, para que não tenha essa polêmica. E o que nós estamos querendo é exatamente na linha do que foi colocado aqui. Nós queremos inibir essa prática que está crescendo e está comprometendo, na verdade, os crimes no uso do dia a dia das pessoas bem-intencionadas que usam-se das redes de computador. Então, na minha avaliação, nós precisamos realmente limpar alguns pontos polêmicos dessa lei, até para não causar ao brasileiro a sensação de que o Congresso está aprovando um projeto de lei tão crítico, né? E vai ser importante que tenha um debate mais rápido para a gente poder se ajustar nisso, não carregando para esse projeto uma imagem totalmente diferente do que é. Ele foi distorcido, a mídia interpretou de maneira errada, mas as polêmicas que foram colocadas aqui, algumas justas, outras outras injustas, faz com que a gente tenha realmente que fazer a revisão do projeto. E ao fazê-lo, aí eu vou deixar o pessoal meio triste, mas é necessário que a gente tenha realmente que apresentar um novo projeto de lei. Nós já testamos, comparando os dois textos com os técnicos, não dá para a gente construir um projeto bom para o Brasil, em que pudéssemos ter certeza e não causássemos uma série de insegurança. Agora, se fechássemos um acordo rápido, a gente consegue em 3, 4 meses aprovar um projeto. Várias medidas provisórias são aprovadas, na verdade, em 90 dias. Então, a gente poderia perfeitamente aprovar um projeto de lei, na pior das hipóteses, em 6 meses, em regime de urgência, para que o Brasil tivesse realmente o projeto de lei que ele quer. Eu acho que agora não é o fato de 3, 4 ou 5 meses. O que nós temos é que fechar um acordo e construirmos, e, se possível, debatemos aqui cada desses pontos polêmicos para saber se esse projeto de lei está perto e se é possível ou não de ser conseguido dentro do acordo no Congresso brasileiro. Obrigada, Semeghini. Eu gostaria de passar a palavra para o Opsi. Você já foi algumas vezes aí já relacionado aqui, e também tem uma pergunta específica para você do Francisco Sampaio, do Rio de Janeiro, e ele pergunta o seguinte: na sua visão jurídica, como podemos nos proteger em caso de crimes praticados por um alto executivo da empresa? Então, você sabe que essa questão ela sempre vai e vem aqui em todos os nossos debates. Mas eu acho que quando a gente está falando de acesso não autorizado, que é um dos temas aí polêmicos, e quando a gente vai para o mundo empresarial, a gente sabe que a gente está lidando com vários níveis de profissionais envolvidos, a gente sabe também que existe uma vulnerabilidade grande na alta gerência, ou, enfim, no board principal da empresa. Como é que, olhando todo esse cenário, você consegue falar um pouco sobre um desses pontos polêmicos, que é a questão do acesso não autorizado? Vou começar, Graça, respondendo a pergunta do Francisco, até para que a gente não perca o foco. Mas, Francisco, é muito comum hoje, infelizmente, a prática de crimes, muitos desses crimes relacionados à violação de segredos, ao desvio de informações sigilosas por parte de altos executivos. A legislação brasileira hoje existe, é uma legislação que trata esse tipo de conduta, porém, em virtude da evolução tecnológica, ou seja, da facilidade que as pessoas têm hoje de desviar informações, muitas vezes as quais tiveram investimentos pesados, informações relacionadas a pesquisas, informações classificadas e protegidas, muitas vezes a penalidade que existe na legislação brasileira, ela não é adequada, ela é desproporcional ao prejuízo causado. Vale dizer, por exemplo, alguém que desvia, que divulga uma informação, por exemplo, envolvendo a fórmula de um medicamento que teve um investimento de alguns milhões de reais. Essa pessoa vai responder pelo crime do artigo 195, inciso 11º ou 12º da Lei da Propriedade Industrial, pena de 1 ano. 1 ano ninguém vai preso.
No máximo, a pessoa vai pagar uma cesta básica, prestar um serviço à comunidade, alguma coisa assim. A mesma coisa acontece para alguém que resolva, de propósito, enviar um vírus, um código malicioso. Para quem? Não é para mim, para a sociedade, não é para a Graça, para o Júlio, não, para a sociedade toda. Qual é o prejuízo disso hoje? Nós temos aí a parada de sistemas de missão crítica, sistemas de suporte de vida, etc., etc. Ou seja, o potencial ofensivo, ele é desproporcional. Qual seria a pena desse sujeito? Não passaria de 6 meses. É a mesma coisa, uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade. Quer dizer, eu posso, então, chegar ao ponto de destruir a vida e sistemas, abalar sistema financeiro, investimentos, etc., e vou ter uma pena dessa desproporcional? E por que isso está acontecendo? Veja, eu sou advogado, não estou aqui agindo como Ministério Público, eu quero fazer um parâmetro de equalização em virtude da evolução tecnológica. Nós estamos vivendo hoje um momento que todos nós, tivemos números recentes aí, quase 70 milhões de brasileiros aí usando a internet, todos nós dependemos e usamos computadores e sistemas. Se nós dependemos e usamos, aliás, este evento está sendo transmitido via internet, portanto, a partir e entre sistemas, se nós usamos, dependemos e gostamos disso, por que não? Aliás, por que não? Não seria nem a pergunta adequada. Nós temos que ter, efetivamente, uma segurança, não só técnica, mas jurídica também. E aqui acho que vem um grande ponto jurídico, e eu encerro aqui a resposta do Francisco, que é o seguinte: nós temos hoje mais de 200 projetos de lei tratando do assunto crimes na internet, mais de 200. É que estamos focando aqui no projeto mais avançado, no 84, projeto alterado pelo senador Eduardo Azeredo. A maior parte desses projetos, ele altera o quê? Ele vem alterar ou acrescentar artigos em que diploma legal? No nosso Código Penal. O nosso Código Penal tem mais de 350 artigos. E ele é dividido basicamente em 2 partes. A parte geral e a parte especial, em que nós temos as condutas criminosas. Lá na parte geral, nós temos os princípios. Como, por exemplo, o princípio que envolve e esclarece o que é dolo e que esclarece o que é culpa. Então, qualquer análise relacionada aos projetos que alteram ou acrescentam o nosso Código Penal, nós temos que fazer conjuntamente com a análise do próprio Código Penal. Essa é uma função técnica, isso depende da análise do profissional da área jurídica. Só tem um detalhe: como existem questões aí, sim, técnicas envolvendo sistemas, ao mesmo tempo tratadas, nós precisamos conjugar. Então, o profissional da área jurídica junto com o profissional da área técnica. E, a partir daí, fazer uma análise conjunta. O que é dolo e o que é culpa? Isso é muito importante, porque isso está sendo esquecido nos debates. Dolo é quando a pessoa pratica um ato, pratica uma conduta de forma voluntária e proposital. Ela quis atingir aquele resultado porque ela optou por praticar aquela conduta. É diferente da culpa. A culpa, o fato ocorreu, mas não necessariamente a partir da vontade deliberada do agente. O fato ocorreu porque a pessoa foi descuidada, por exemplo, ela foi negligente, são os princípios clássicos, foi imprudente, foi até imperita. A regra do nosso Código Penal qual é? A punição pelo dolo. As exceções são as punições pela culpa, que quando ocorrem, tem uma pena reduzida, inclusive proporcional a isso. Então, existem algumas situações de dúvidas que foram colocadas e que vêm sendo debatidas, que têm relação direta com isso. Ah, mas se alguém invade o meu sistema e alguém usa o meu sistema, por exemplo, num primeiro momento eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque eu não pratiquei aquele ato. Só que aí nós vamos entrar em outras situações interessantes. Como é que eu vou saber quem foi que fez? É uma perícia técnica. Como é que eu vou saber se a pessoa deveria ter feito ou tomado algum cuidado responsável pelo sistema, de forma a evitar aquela invasão ou aquela utilização indevida? Aí nós podemos ter o efeito culpa. E o efeito culpa teria reflexos no nosso Código Penal? Por exemplo, no caso do vírus? Não. Nós não temos a conduta dolosa do crime de dano no Código Penal, a conduta culposa do crime de dano no Código Penal, só a conduta dolosa. Sobraria o quê? Uma responsabilidade civil no máximo. Então, nós temos que sempre analisar em conjunto, a legislação como um todo, profissionais da área de informática junto com profissionais da área jurídica. Esse acho que seria aí o grande ponto da minha colaboração. Só algumas considerações que eu anotei, rapidamente, alguns pontos apenas. Graça falou no início que existe uma grande expectativa geral para a aprovação do projeto. E por que existe essa expectativa? Porque o Brasil está atrasado nesse ponto. Efetivamente, o Brasil está atrasado. O Peru já tem uma legislação muito boa, a Colômbia também já tem uma legislação específica para crimes
praticados por meios eletrônicos também muito interessante. E os principais países do mundo também têm já a sua legislação. Nesse ponto, nós estamos atrasados. Clareza, Cristine mencionou a questão da clareza. É importante, principalmente com relação às questões técnicas. Aliás, eu defendo de forma que se evite, aliás, eu acho que nós devemos evitar na redação de projetos de lei definições técnicas. Até porque a evolução da tecnologia, muitas vezes, ela nos obriga e ela muda o conceito técnico. É claro que o juiz vai analisar aquele caso, o advogado vai argumentar, o Ministério Público vai argumentar. Aliás, o procedimento judiciário é esse, né? A legislação nunca vai ser uma ciência exata, eu já falei isso, vou repetir. O juiz ele vai formar a sua convicção com base nas alegações das partes. É assim que funciona. Mais alguns pontos de discussão. Nós temos que começar, vamos em frente. Amplo debate. Cristine, concordo contigo, mas esse projeto em especial teve um amplo debate, extremamente amplo debate. Eu acho que como poucos tiveram, inclusive, né? Uma outra questão importante. A sociedade toda é vítima hoje, nós todos. Eu como cidadão, as pessoas que estão aqui utilizando, assistindo, nós como profissionais, etc. Nós temos que ter essa segurança jurídica. Isso é muito importante para que a sociedade tenha condições, como o Júlio falou, de forma muito adequada, condições de saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Inclusive, fazendo referência aqui ao Faustino, a legislação ela não tem só o aspecto repressivo, ela tem, na sua essência, o aspecto preventivo. A lei existe para que a pessoa não se sinta tentada a praticar o crime. Mas e se ela praticar, que é o que a sociedade não deseja, ok, vamos reprimir, e aí ele vai pagar por isso. Uma outra questão do Porto Seguro, a gente chama do Safe Harbor. Nós temos, por exemplo, hoje, uma legislação, uma diretiva europeia que protege, que dá privacidade e confidencialidade a determinadas informações. O Brasil não pode, hoje, receber, por exemplo, informações da União Europeia, porque o Brasil não tem na sua legislação a adequação exigida pela diretiva europeia. Os Estados Unidos, recentemente, entraram em conformidade. A Argentina também. A Argentina pode fazer. Se nós quisermos fazer isso, nós temos que fazer. A Argentina recebe e o Brasil recebe após a Argentina receber. Precisamos ajustar isso também. E uma última questão, até parafraseando aqui o Júlio comentou com relação à questão, a gente chama de princípio da especialidade. Na realidade, ele deu uma aula aqui do princípio da especialidade. O que é isso? E acho que a minha função aqui na Graça é técnica e eu prometo que eu paro de falar, mas o projeto de lei trata do Código Penal novamente. O Código Penal é o que a gente chama de lei geral. A lei geral, quando existe uma outra lei sobre um outro assunto, nós chamamos de lei especial, a lei geral ela não passa por cima da lei especial. O que vale é a lei especial. Então, por exemplo, com relação a crimes que envolvam a propriedade imaterial, os direitos autorais, por exemplo, nós temos uma lei específica, mais de 100 artigos, 9.609 e 9.610 de 98, duas leis, inclusive, novas, que tratam de assuntos relacionados a gente chama, entre aspas, do copyright, a proteção da criação da pessoa, etc. E, curiosamente, até nesses debates, muitas vezes, em um dos debates que eu participei, o sujeito diz, mas quer dizer, então, que eu não posso copiar um artigo que está na internet? Essa lei vai me impedir isso? De forma nenhuma, a lei não impede ninguém, mas a lei ela não vai tratar desse assunto, conforme diz o deputado Júlio, porque esse assunto já é tratado e essa conduta já é proibida, inclusive. E por que existe essa surpresa? E, novamente, aqui encerro a minha participação, Graça, porque a evolução tecnológica ela veio muito rápido. Então, não deu tempo da sociedade perceber. Esse é o grande ponto. Então, qualquer legislação que envolver internet, telecomunicações ou qualquer novidade tecnológica vai naturalmente causar polêmica. E tem um aspecto muito positivo disso, que é o debate. O debate, ele indiretamente dissemina a cultura. Então, hoje eu tenho certeza, Graça, muito mais gente sabe que a internet não é um mundo sem leis, com as suas deficiências, do que há 2, 3, 4 anos atrás. Acho que o Deni pode até colaborar um pouquinho desse assunto, tem até mais vivência do que eu nesse campo. Muito obrigado, Graça. Obrigada, Renato. Antes de você pedir a contribuição do Deni, eu acho interessante, você deu um panorama sobre, inclusive, o quanto o Brasil está atrasado nesse processo, os exemplos do Peru e da Colômbia, e o Deni tem viajado aí, tem acompanhado um pouco, né, como é que está a evolução desse aspecto em relação ao mundo. E eu queria só passar um recadinho para aqueles que estão nos acompanhando. Nós temos, nesse momento, 900 executivos nos acompanhando pela internet. Estão chegando muitas perguntas.
muitas relativas a esses tais pontos polêmicos. Acho que as pessoas querem entender um pouco melhor, ou ver se a gente consegue resumir um pouco quais seriam. Então, a gente vai chegar lá. Deixa só a gente complementar essa questão da visão e do posicionamento do Brasil. Eu passo a palavra para o Deni fazer esse cenário, se você puder ir rápido, Deni, só para depois a gente ainda tentar entrar nos principais pontos polêmicos nesse primeiro bloco. Aproveitando o gancho do Dr. Renato, hoje o Brasil, ele, apesar de estar atrasado em relação às leis que tratam os crimes na internet, é o país mais avançado em aplicar golpes na internet, né? Então, o brasileiro, por questões culturais, ele é muito criativo, e os golpes que são aplicados no Brasil, na verdade, são inventados no Brasil, eles acabam migrando para outros países. Então, por exemplo, o Internet Bank hoje, que nós utilizamos no Brasil, ele é exportado para o mundo inteiro. Então, isso permite que o brasileiro seja uma referência tanto na parte de aplicar golpes na internet, como também na parte de desenvolver os mecanismos de segurança para a proteção de Internet Bank, por exemplo. Tá? E, por causa disso, hoje, o Brasil foi criado no Brasil, tá, um comitê de estudos especiais para a criação de uma normatização internacional, que está sendo feito dentro da BNT aqui no Brasil, com a participação de outros países através da ISO, que é o principal órgão internacional na criação de normas de segurança da informação. Hoje nós temos uma série de normas, que é a série 27.000. Agora está sendo criado, já foi criado esse comitê de estudos especiais para a criação dessa norma internacional. Por quê? Porque o criminoso hoje que aplica seus golpes na internet, ele fisicamente está no Brasil, porém, ele hospeda a página clonada de um banco em outro país. Então, vamos supor, a página clonada de um banco está hospedada na China. Aí, eu, como perito, preciso coletar as evidências para rastrear o autor de quem hospedou essa página clonada em outro país. Aí, quando eu ligo para a China para falar com o pessoal lá, a Cristine também sabe disso, para conseguir essas evidências, primeiro passo, né? Aqui no Brasil nós falamos português, lá eles falam chinês. Então, os dois falando inglês já fica um pouco complicado. Tem a questão de ter leis diferentes. Então, para você conseguir as evidências, para você entrar no avião e ir até outro país para colher as evidências de um servidor que está hospedado em outro país, já é super complexo também de você conseguir acesso a esse servidor, por exemplo, e trazer essas provas reais, ou seja, as pegadas digitais que foram deixadas naquele servidor para o Brasil, para entrar com um processo aqui no Brasil. Então, quando a gente chega para um juiz com essas provas, o juiz fica em dúvida de onde foi cometido o crime. Por quê? Porque o estelionatário, esse criminoso virtual, está fisicamente no Brasil. Mas as provas do crime foram coletadas em outro país. E aí o juiz gera muitas dúvidas, onde que foi cometido o crime? Foi no Brasil ou foi na China, por exemplo? Então, existe todo um processo que está sendo criado através desse comitê de estudos especiais, que já tem, atualmente, só foi realizada uma reunião até agora, foi nos Estados Unidos, foi em outubro agora nos Estados Unidos. Até o final, até o primeiro trimestre de 2010, desculpa, vai estar tendo uma reunião aqui no Brasil, através a BNT está organizando isso no Brasil, para que seja criado esse padrão internacional, onde nós podemos fazer essa troca de informações com especialistas em perícia forense de outros países, para que sejam coletadas de forma correta essas evidências e agilize o processo também. E eu espero que a criação dessa norma internacional, ela contribua até para a evolução de alguns aspectos da lei, ou seja, com essa padronização internacional, a gente vai acabar trabalhando em conjunto com outros países e evitando terminologias diferentes que acontecem em outras áreas, que, conforme a Cristine colocou, às vezes nós encontramos terminologias diferentes em determinadas áreas. Ok, Deni, obrigada. Vladimir, você tinha pedido a palavra, eu vou passar para você. Eu acho importante a gente fazer esse intercâmbio, né? E vocês, com certeza, contribuírem aqui. Você pode ficar à vontade para fazer comentários, lançar uma pergunta, comentar aspectos que foram colocados pela sua experiência aí no Banco Pan-Americano. Obrigado, Graça. A minha pergunta é com relação aos provedores. Como é que ficaria a punição? Eu não sei se direcionada ao deputado ou até o Renato. Eu queria saber como é que fica a punição nos provedores. Porque eles que fornecem os IPs. E muitas vezes a gente não acha, por rastreabilidade, quem é que está emitindo aquele malware. Como é que fica isso? Você poderia responder, senhor? Até porque esse é um dos pontos mais polêmicos que o pessoal que está assistindo deve estar querendo debater, e esse é um deles.
Primeiro, teve muito problema sobre o papel de provedor. E eu quero deixar claro o seguinte, todo mundo diz, mas, deputado, essa história do provedor não é para mudar o código, não é uma coisa criminal, é uma coisa civil. E eu quero deixar bem claro o seguinte, há outro mal-entendido sobre a lei. A lei, quando trata da responsabilidade dos provedores, ela sempre diz, na verdade, ações civis. Nós não estamos fazendo mudança no criminal. Então, quais são as coisas do papel do provedor que nós estamos discutindo? Primeiro, a discussão de provedor ela tem que ser maior, ela tem que ser mais ampla. Ela não tem só isso. Mas, nesse projeto de lei, especificamente, nós tratamos de uma ou duas coisas só dos provedores. Primeiro como é que nós vamos fazer quando for combater, quando for fazer uma investigação, como é que nós vamos poder usar a tecnologia a nosso favor também, no combate ao crime. Como é que nós vamos permitir que a gente possa identificar quem ou quais os computadores, pelo menos, se não as pessoas, que participaram dessa ação criminosa. E isso, então, nos provedores, o projeto de lei, ele trata alguns pontos. Primeiro, ele faz um acordo que passaria a ser obrigação dos provedores de acesso a armazenar no log do seu banco de dados as informações de tráfego, informação de acesso. Então, não está se discutindo de forma nenhuma conteúdo. Nós não estamos discutindo o que cada um hospedou, a qualidade de conteúdo. Não, é só o tráfego. Então, quem é que pediu uma liberação de um IP para poder se conectar na rede e com quem que ele se conectou e que horas que ele se desconectou, quando possível. Porque, às vezes, em alguma situação extraordinária de conexão, ele não é obrigado a ter isso, mas normalmente tem. Com isso, então, o provedor guardaria quem que entrou na rede, com quem que ele se conectou e que horas ele se desconectou. Se tivéssemos essa informação, já é uma informação importante pelos especialistas que tratam no trabalho de investigação e de combate ao crime na rede de computador. Onde é que entra a polêmica? Todo mundo fala assim, mas, deputado, se um provedor foi fazer isso, ele quebrou toda a minha privacidade, porque ele vai saber com quem eu conversei. Na verdade, é o seguinte, hoje, os sistemas de software, o software, na verdade, de cobrança, de pagamento dos provedores, que, na verdade, não são gratuitos, e hoje os próprios outros que são, já controla com quem você se conecta ou não, porque se você questionar, ele quer dizer, olha, você ligou tal dia para esse, tal dia para aquele, e eu posso ter garantia de que eu tenho direito de cobrar isso. Então, o que nós queremos fazer é o seguinte, primeiro, não ficar, uns guardam quem quer e os outros guardam quem não quer, que não serve para nada isso. E, na verdade, a gente fica sujeito a não ter mantido a nossa privacidade. A lei vai exatamente no sentido contrário. Ela obriga o provedor a guardar essa informação, mas num lugar seguro e protegido, e ele não pode fornecer a ninguém mais isso se não for através de um mandato judicial. Portanto, mais do que nunca, na minha avaliação, eu assegurei a privacidade do cidadão. Eu estou obrigando que quem quiser guardar isso, e para ir daqui para frente todos seriam obrigados a guardá-lo, teria que guardar em lugar seguro e protegido, portanto, se vazar essa informação, eu não sei, alguém pegou nada. Quem é obrigado e o responsável para definir o lugar seguro e protegido é exatamente o provedor de acesso. E, por outro lado, ele também estaria protegido de não vir nenhuma autorização investigativa, qualquer coisa de polícia. Olha, eu quero, assim, o senhor não quer, mas eu não posso dar. A lei me diz que eu não posso dar. Ela dá segurança para o provedor a não ter que fornecer essa informação a ninguém. Então, ela tira a autoridade das pessoas que querem ir lá fazer pressão política ou pressão de qualquer outra forma para ter essas informações. Então, na minha avaliação, nós vamos garantir a privacidade do cidadão se tomássemos essa medida. Outra coisa que nós teríamos que tirar do projeto de lei, porque aí veio do projeto que veio do Senado, e não é possível que tenha isso, que diz que o provedor de acesso é obrigado a informar as autoridades quando souber ou identificar qualquer ação que tenha caráter ou dúvida criminosa. Quer dizer, isso não é papel do provedor. O provedor está lá se conectando, desconectando, mandando, tendo estrutura. E claro que todos nós, cidadãos, o doutor Renato pode dizer melhor que eu, parece que se eu sei de alguma coisa que é criminal, eu sou obrigado a denunciar, eu não posso encobrir. Mas essa lei, de novo, não trata disso. Essa lei trata de dar privacidade, de obrigar que os provedores guardem em lugar seguro, protegido, que sejam responsáveis e que não deem a ninguém essas informações. Mas aí se tiver um mandato judicial. Mas, meus amigos, hoje se tiver um mandato judicial, as pessoas podem entrar na tua casa, revistar tudo o que for, pegar o que for. A Constituição vale tudo e está prevista na Constituição que nos protege, que sob o mandato judicial de investigação para garantir o combate ao crime e a ordem no país, as
pessoas têm esse direito, têm direito ao seu sigilo fiscal, bancário, a todo, inclusive a invasão à sua casa. Então, nós estaríamos dando o grau máximo de proteção à privacidade do indivíduo. E também causa, na minha avaliação, esse ambiente de que as pessoas ficam desconfiadas. Se eu me meter aqui, depois, quando houver a investigação, vão fazer o rastreamento disso e eu poderei ser identificado. Então, eu acredito que isso vai inibir os crimes, na verdade, e não vai, de uma maneira, inibe o crime e aumenta a privacidade do cidadão. Portanto, isso é uma coisa que foi no debate, aí, foi desvirtuado, dito que a gente quer acabar com a privacidade. Eu não concordo, é exatamente o contrário, apoio esta cláusula do projeto de lei, e acho que um projeto de lei, sem isso, avança, mas não dá tranquilidade, não dá competência da polícia poder, na verdade, depois identificar ou não aqueles que participaram quando houver crime na rede de computador. Obrigada, Semeghini. Bom, vários pediram a palavra aqui. Eu acredito que a gente tem realmente aí agora uma riqueza de informações e de temas durante o nosso debate. Eu vou, na medida do possível, aqui, alternando agora as solicitações de vocês todos e também as perguntas que estão chegando aqui. O Ronaldo, você pediu a palavra, Ronaldo? Vou te passar, que você está na minha ordem aqui. Sim, graças. Primeiramente, parabéns pelo debate. Só tem um problema, como tem vários expoentes, se torna difícil a gente não falar o que já falaram. Eles acabam falando por nós muitas coisas que nós colocaríamos. Por exemplo, a questão da lei de crimes informáticos, eu concordo com o Semeghini, ela é antiga. A discussão vem desde 99, já estamos há 10 anos discutindo, o que o próprio Renato falou, já está se discutindo há bastante tempo. Então, houve 10 anos aí pela frente, mais de 10 anos e 10 meses, especificamente. Né? Em segundo lugar, toda a lei ela se torna polêmica. É a questão, por exemplo, da lei de propriedade intelectual. Nós vamos ver hoje os crimes, o que cada um de nós, cidadãos, estão fazendo na atualidade, mais de 70% do que está acontecendo é crime. Está previsto e está tipificado. Não está sendo exigido. Então, não me preocupa muito essa questão deste projeto de lei também não estar de uma forma totalmente exemplificada, como a Cristiane mesmo colocou, porque sempre vai ter dúvidas. A questão do provedor, que o colega colocou, nós na Procegs, por exemplo, isso não vai nos atingir em nada, a lei, porque é o que já se pratica. A Procegs tem logs, todos os logs de rastreabilidade, eu concordo com o Semeghini, tá? Esses logs somente são fornecidos tanto à Polícia Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, ao Estado, a qualquer cidadão, a qualquer advogado, ao Ministério Público, somente com a judicial. O próprio Renato Absoluto já nos fez uma solicitação, se exigiu o ordem judicial, e assim vai para qualquer órgão policial, é com ordem judicial. O que traz o projeto de lei é a obrigatoriedade dos provedores terem este log. Aí está se discutindo se é 3 anos ou 5 anos. Existe advogados que colocam 3 anos, está bom, porque a questão da prescrição, o Renato depois pode colocar alguma coisa melhor nessa área, tá? Mas eu diria o seguinte, eu sou a favor, por ser um agente de segurança, e no momento também me formando em direito, sou colega agora do Renato, eu sou a favor de total rastreabilidade. Eu acho que nós temos que ter rastreabilidade. É isso que vai fazer com que a gente possa coibir os crimes na internet, neste novo mundo. E este novo mundo é inevitável. E se nós não tivermos a rastreabilidade, não vamos conseguir coibir os crimes, porque as pessoas vão se esconder atrás desse anonimato. O problema que existe é quem vai acessar esses logs. Este é o maior problema que eu vejo. Os logs têm que ter, a rastreabilidade é necessária. Aí entram as políticas, né, e as questões legais de responsabilizar quem acessar para um uso indevido. Acho que tem que ser regrado isso. Acessou para um indevido está errado. Então, eu sou a favor de total rastreabilidade, não só, inclusive em alguns casos, dos logs, como o Semeghini falou, mas também de conteúdo, que muitas vezes tu vai precisar ter questões de conteúdo para poder coibir crimes. E esses dados vão estar criptografados? A questão é quem vai acessar esses dados. Para não ser polêmico, passaria e depois retorno. Tá. Ok. O deputado pediu só para esclarecer um ponto. Do conteúdo, só uma coisa, o conteúdo ele não está sendo tratado nessa obrigatoriedade, né? Só para não haver debate. Ele é tratado de forma diferente. Na verdade,
O conteúdo hoje, como qualquer conteúdo no computador ou fora do computador, na verdade, ele é privado. O que está numa mensagem, se for considerada privada. De novo, precisa ser debatido, está sendo debatido a história do conteúdo no marco regulatório. E, de novo, é uma outra polêmica que a gente precisa tomar cuidado. Se trouxermos isso para o nosso projeto, a coisa da censura virá para ser debatida. Eu acho que não é o mais importante. O conteúdo hoje, uma vez que é proibido gravar, a partir daí, quando tiver qualquer mandato judicial, ele seria obrigatoriamente gravado para poder fazer esclarecimento ou identificar qualquer crime organizado na rede de computador. A dúvida que tem e que está sendo discutido, e se a gente deve mudar ou não, é permitir que as autoridades policiais, os que trabalham no processo de investigação, poderia pedir para os conteúdos serem guardados e armazenados e depois, com o mandato judicial, poderiam usá-lo como uma prova. Essa é uma polêmica que está acontecendo só sobre o conteúdo. Há um consenso nacional de que não deve ter nada. O papel do conteúdo é uma outra coisa, em outro lugar que a gente tem que ser discutido, de que nós estamos falando. Então, nós não podemos trazer essa polêmica para dentro desse projeto de lei. A única coisa que há dúvida nesse projeto de lei sobre o conteúdo é quem é que pode pedir ou não a gravação desse conteúdo. Se será, hoje o mandato judicial já pode, sempre pôde e poderá também, se poderia deixar claro que alguém de alguma autoridade poderia pedir para que esse conteúdo fosse gravado, mesmo assim ninguém teria acesso, né, e poderia depois ser usado ou ter acesso, isso usado como prova ou não, quando autorizado por um juiz. Eu quero dizer que eu particularmente sou contra, mas o debate do conteúdo é só esse. Eu gostaria de não trazer mais o debate, que é uma grande polêmica, como a propriedade intelectual, que tem que ser discutido em outros projetos. O conteúdo está dentro de outro conceito. Acho que não está aqui, nesse momento, sendo discutido. Eu queria só deixar claro, Ronaldo, esse ponto, porque já é muito polêmico. Obrigada, Semeghini. Bom, tive uma informação aqui importante para vocês que estão aqui no nosso estúdio. Nossa audiência subiu, estamos com 1.150 executivos nesse momento nos acompanhando pela internet. Realmente são muitas perguntas. Eu vou aproveitar, como o César da USP pediu a palavra. César, chegou uma pergunta aqui para você, da Solange Souto, do Rio Grande do Sul. E a questão dela é o seguinte: eu estou vendo aí várias instâncias envolvidas nesse debate, mas eu gostaria de saber como a área acadêmica, como os pesquisadores da USP estão acompanhando isso e qual a contribuição para esse processo junto tanto a provedores e governo, e, na sua visão, qual seria realmente o ponto mais polêmico aí nesse debate. Com relação à pesquisa acadêmica, eu não sou o especialista para falar sobre esse assunto. Eu sei que a USP tem N pesquisadores, pessoas ligadas à pesquisa, especificamente dos protocolos de comunicação, dos protocolos de criptografia, tem nos processos de desenvolvimento de software, todos os segmentos de pesquisa da área de informática da USP têm algum segmento em desenvolvimento. Um desenvolvimento mais teórico, né? Não posso dizer exatamente quais, eu sei que tem. Eu sei que tem o professor Routo Terada, que é especialista na área de criptografia. Tem o grupo do IPv6, bastante avançado, e outros segmentos. Eu não sou da área acadêmica, eu sou da área técnica, da área de rede, da área interna eu sou funcionário da USP. Então, eu trabalho na parte da rede e da parte de computação da USP. E é de um grupo muito específico, que é o grupo da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Não é ligado diretamente à parte de protocolo de rede, toda essa parafernália da segurança da rede. Eu tenho contato com todos eles, a gente conversa todo mundo junto, porque é um grupo muito conhecido entre nós, né? Bom, essa era o que eu poderia dizer da área da pesquisa acadêmica na relação na área de segurança da informação e da área dessa parte legal. Sei também que existem grupos, agora eu lembrei, lá da Faculdade de Direito, que também participam da discussão das questões legais da área de segurança. Mas eu pedi a palavra para colocar algumas questões que sempre me preocuparam. O Renato colocou culpa e dolo como parte como crime.
Eu queria lembrar que a omissão também é crime. E a omissão, nós, técnicos, temos uma responsabilidade muito séria, porque ou nós não fazemos, ou nós não ensinamos a fazer. E isso cria muita vulnerabilidade. Eu costumo dizer que uma rede é tão segura quanto a menos segura das máquinas que nela está ligada. Outra coisa, a questão da privacidade, que se coloca tanto. As pessoas ficam muito preocupadas com privacidade, mas, estando com o celular ligado, todo mundo sabe onde você está. E daí, localizar, identificar e rastrear essa pessoa, hoje já é totalmente natural e ninguém reclama disso. Eu não sei por que reclamar da computação. Se você já está rastreado no seu celular, em alguns meses a mais à frente, estaremos sendo rastreados a partir do nosso veículo, com o chip no automóvel. Depois nós temos agora a aprovação da lei, pelo presidente, sancionou a lei, do Registro Nacional. E me parece que vai ser com chip, cartão chip. Ou seja, mais uma rastreabilidade sobre você. E eu pergunto, o porquê que eu não ter o meu número fixo para a internet mundial? Já que temos o IPv6, que seria possível dar um número para cada pessoa, ou até mais do que isso, um range de números para cada pessoa, e essa pessoa teria um número, onde esse número seria seu, registrado, com endereço, telefone e tudo mais, como é o seu RG, como é o seu CPF. E, a partir daí, muita da privacidade seria garantida e muito da identificação também seria garantida. Então, essas colocações que eu queria. Uma outra coisa, questão da informação do provedor. Uma coisa é você ter a informação. Você registrar a informação. Outra coisa é o uso que você faz dela. Você saber que fulano se conectou com ciclano é uma coisa. Agora, usar desta informação para qualquer outra coisa que não seja legal, ou que não esteja devidamente acordada entre as partes, eu acho que aí é a questão mais polêmica dessa questão da informação. Ok? Ok, César, obrigada. Bem, nós vamos precisar fazer o nosso intervalo. Esses 1.150 executivos que estão conosco nessa audiência virtual, eu gostaria que continuassem conosco, aguardassem um pouquinho. Nós vamos fazer um intervalo o mais breve possível. E no nosso retorno, nós temos vários presentes aqui no nosso estúdio que já pediram a palavra. Nós vamos também tratar mais especificamente dos pontos polêmicos da lei. Então, não saiam daí, nos aguardem que a gente volta já já.